Estamos em Barcelona, a capital da Catalunha, num dos dias mais importantes da sua história, sem dúvida o mais importante no século XXI. Ontem, no Parlamento da Catalunha, foi votada a lei do referendo, o referendo do 1º de outubro, o referendo da independência da Catalunha, um dos estados da Espanha. Hoje está sendo votada, nesse mesmo Parlamento, a lei de desconexão, o que aconteceria depois do referendo, caso do que a opção ganhadora fosse o sim à independência. El hablar del ejército y los tanques y esto es precisamente lo que los independentistas quieren. Não é um processo de tiros, é um processo de votos, então é um processo civilizado. É uma problemática histórica entre a Catalunha e a Espanha, mas que há 10, 15 anos não estava entre as principais problemáticas dos cidadãos da Catalunha. Uma deriva independentista nos últimos 5 ou 6 anos acabou desembocando nesse dia, no dia da possível independência desse 1º de outubro. Como a problemática é muito complicada de explicar, vamos falar no couch com as duas partes. Vamos falar com a instituição independentista e outra instituição, as principais instituições que preferem a permanência da Catalunha dentro da Espanha. A que prefere a permanência é a sociedade civil catalana e a independentista é a Assembleia Nacional da Catalunha. En Cataluña siempre ha habido un pequeño sector de gente que ha sido pequeño, que siempre ha pensado que Cataluña tenía maneras como para ser independiente de España, porque es una región con una economía interesante, es la economía más potente de las economías de los pueblos de España, porque históricamente hemos tenido una relación con Francia por nuestra situación geográfica y la frontera y el Mediterráneo, porque Barcelona tiene un áurea especial en su capitalidad, porque hay un idioma propio, porque hay una cultura tradicional también propia. Y este es el viejo problema. El nuevo problema es que por una serie de circunstancias determinadas, que son por un lado políticas, por un lado la crisis económica y por otro lado una serie de factores de desencuentros entre lo que han sido los últimos gobiernos de España y los gobiernos autónomos de Cataluña, han llegado a una crispación tal que este grupo que siempre habían aspirado a ser independientes han aumentado muchísimo. Una de las cosas que no se han hecho bien por parte del gobierno español ha sido creerse realmente que el gobierno o los últimos gobiernos de Cataluña iban a ser leales con la misión que les confiere la Constitución, y se ha permitido llegar a estos niveles de agresión o de intoxicación o de violencia política como la que asistimos ayer en el Parlamento de Cataluña, y al haberse permitido llegar hasta aquí quiere decir que ahora estamos en un momento muy delicado por dos cuestiones. Primera, porque hay que evitar a toda costa que se fracture la convivencia en Cataluña, porque una fractura de la convivencia todo el mundo sabe que desemboca en violencia. Y lo que no puede ser en el siglo XXI, en una región española, europea y mundial, que se provoquen brotes de violencia por una situación como esta. Este es el primer grave riesgo que corremos. Y el segundo problema es que una vez se haya conseguido apaciguar esta situación de violencia que tenemos ahora, que creo que se va a conseguir apaciguar, aunque llevemos al límite máximo esta agresión, va a costar mucho tiempo el reconducir las relaciones entre el gobierno español y el gobierno catalán, y va a costar mucho tiempo hacer que ese sector que ahora pide la independencia
pase a reducirse al sector que la pedía hace muchos años. Eso el gobierno español no lo va a hacer, aunque lo puede hacer, pero no lo va a hacer, porque en ese momento lo que haría sería alimentar el victimismo para poder gritar ante la comunidad internacional que el pueblo catalán es un pueblo agobiado, es un pueblo acosado, es un pueblo invadido, es un pueblo esclavizado, etcétera, etcétera, etcétera. Acho que Barcelona tem agora muitas bandeiras do sim. Você pode ver essas bandeiras nas ruas. Tem também está começando a ter alguma publicidade também do sim e do voto. Estão começando as campanhas, mas tem que ver que o referendo vai ser no 1 de outubro. Então ainda estão faltando umas boas semanas para o referendo. Quando você pergunta qual é a sua primeira preocupação, óbvio que sempre os assuntos grandes, a grande política, sempre vêm mais para trás. O que não quer dizer é que na Catalunha sempre houve uma grande maioria de pessoas que opinam, que creiam, que acham que a Catalunha funciona melhor quanto mais poder tem o governo da Catalunha. E funciona pior quanto mais poder tem o governo da Espanha, o governo de Madrid. É lógico que depois da Guerra Civil, de 40 anos de ditadura, a maioria dos cidadãos catalães pensassem que o mais fácil era voltar a um arranjamento como o que tinha a Catalunha antes da Guerra Civil. Isso foi o que se tentou. Mas durante 40 anos, os últimos 40 anos, são a história de uma frustração. Os cidadãos da Catalunha, quando aprovaram, ou uma grande parte dos cidadãos da Catalunha, quando aprovaram a Constituição Espanhola e aprovaram o novo Estatuto da Catalunha em 77 e em 78, eles pensaram que aquilo era um ponto de saída. Era um ponto de saída para ir melhorando, ir andando para um Estado federal, para um Estado onde a Catalunha, o governo da Catalunha, teria cada vez mais poderes. Mas acontece que, do outro lado, a elite política de Madrid achou que esse ponto de 77, 78 era um ponto de chegada. Isso é o que leva a uma grande parte de cidadãos catalães, eu mesmo, a pensar nos anos seguintes, se não podemos ter uma opção dentro do sistema, vamos ter que sair. Em qualquer lugar do mundo, se assume que um referendo se ganha quando você tem mais sims que nãos. Isso aconteceu agora no referendo da Colômbia, aconteceu no referendo do Brexit, aconteceu em todos os referendos recentes em países democráticos que conhecemos. Quando você começa a falar de participação, de quanta participação você precisa, então você está dando um poder de boicote para aqueles cidadãos que acham que o melhor para a Catalunha é ficar dentro da Espanha. Eles têm uma grande solução para acabar com o independentismo durante bastante tempo. É votar não e é ganhar um referendo. 49, 51, 51, 49. Assim é que funciona a democracia. Você pode dizer, se eu ganho com 51 contra 49, é muito ajustado. É verdade? Mas também, se você está dando esse poder de boicote a quem só tem 49, a quem é maioria, também é uma situação completamente injusta. Quer dizer que a minoria pode bloquear uma mudança que uma maioria quer. Pequeñas cosas que se pueden ir haciendo sin necesidad de lo que ellos quisieran que España hiciera, que era traer los tanques a la diagonal. Porque en ese momento sí que se generaría un estado de violencia sociomilitar que de alguna manera sería muy mala. Nós não estamos aqui para fazer um golpe. Nós queremos uma independência pela via democrática, pela via de um referendo, que é a via que o governo catalão tem agora em cima da mesa.